Que bom ter você com a gente em mais um episódio do nosso Proporcast. Aqui a gente simplifica a ciência e dá ferramentas para que você seja o protagonista da sua jornada de saúde, através de informação de qualidade chancelada por médicos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, em especial para as mulheres. Nós, mulheres, passamos por uma série de variações hormonais ao longo da vida. Talvez a mais conhecida seja a menopausa. Hoje nós vamos falar sobre a menopausa e o que ela traz de riscos, o que ela traz de mudanças, em especial no sistema cardiovascular. Para conversar sobre menopausa, nós temos a doutora Andréia Sapienza, médica ginecologista pela Faculdade de Medicina da USP e diretora médica da Tribe MD. Muito prazer em receber, Andréia. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. É uma grande honra estar aqui para a gente poder conversar sobre um assunto tão importante, né, que é o climatério. Começamos então muito bem. O que é climatério, a diferença menopausa? Explica isso pra gente, Andréia. Explico, super importante. Climatério é uma fase onde a menopausa está incluída. Então, climatério começa com uma fase que se chama perimenopausa, onde a mulher ainda menstrua, segue para menopausa, que é a última menstruação e que a gente vai identificar depois de um ano em que ela ocorre, e depois a fase de pós-menopausa. Toda essa fase que vai da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva da mulher é que a gente chama de climatério. Certo. E quanto tempo pode durar esse período todo? Ótima pergunta. A perimenopausa não tem um tempo definido. A gente vai ter mulheres que duram alguns meses, até mulheres que vai durar anos, até que a menstruação realmente pare. O importante é a gente identificar os sintomas que acontecem nessa fase. A menopausa, ela é um evento único, que é realmente a última menstruação. Mas como a gente vai só identificar depois de um ano, este ano a gente acaba englobando como menopausa. E depois de um ano, quando a gente tem certeza que já está na pós-menopausa, é esse terceiro período em que os sintomas também podem se intensificar ou mudar um pouco de padrão. Então, é uma coisa bem abrangente, né? Tem várias nuances. E hoje em dia, como é que a gente faz para diagnosticar a menopausa nesse cenário em que nós somos multitarefas e aí a mulher usa DIU, toma anticoncepcional? Como é que diagnostica a menopausa nesse caso? Às vezes é difícil mesmo, depende de todos esses fatores que você falou. Então, a menopausa, o principal são os sintomas, mas a gente tem que identificar a idade em que eles têm que se apresentar. Então, em geral, a menopausa vai ocorrer por volta dos 50 anos, entre os 45 e 55. Quando ela ocorre entre os 40 e 45, a gente chama de antecipada. E antes dos 40, ela é menopausa precoce. Então, a gente tem que identificar essas diferenças. Os primeiros sintomas é queda da produtividade, fadiga, alguns lapsos de memória, não necessariamente tem uma irregularidade menstrual, mas logo em seguida a mulher começa a ver uma irregularidade menstrual. Mais frequente até do que as ondas de calor, que são os famosos sintomas, né? Então, as ondas de calor vão ocorrer mais ou menos em 40% das pacientes na perimenopausa, mas na pós-menopausa já vai atingir 80% das pacientes. Então, vai mudando, né, o grupo de sintomas que a gente tem. Mas você tocou num assunto super importante. E a mulher que faz uso de um DIU e não menstrua por causa do DIU, ou uma mulher que tirou o útero e perde este parâmetro também, aí a gente lança a mão não só dos sintomas que a mulher nos conta, mas também de exames laboratoriais. Então, o exame de eleição é um que se chama FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que se dosa no sangue, é um exame simples de ser coletado, e se ele estiver acima de níveis de 30, a gente considera que essa mulher está na pós-menopausa. Certo. E essa gangorra hormonal da menopausa, quais são os hormônios principais que mudam? O que muda no aspecto hormonal para a mulher? Ai, ótima pergunta. O que acontece é uma falência ovariana na produção dos estrogênios. Então, nós mulheres temos um número de óvulos determinado na vida, que eles vão morrendo, ovulando, eles vão sendo consumidos. Quando o último óvulo acaba, a gente entra na menopausa. O que acontece no ovário é que ele não deixa de produzir hormônio, mas ele produz hormônios mais fracos. E, portanto, a ausência desse hormônio mais potente, que é o estradiol, acaba dando sintomas que a gente conhece na menopausa.
Muitos desses sintomas são de origem cerebral, porque a gente tem muito receptor no cérebro de estrogênio. Então, quando cai, né, o nível hormonal desses receptores, você pode ter as ondas de calor, que eu falo que é uma desregulação do nosso termostato, a gente pode ter os lapsos de memória, fadiga, insônia, tudo isso ligado à falta de ocupação desses receptores pelo estrogênio. Certo, tá vendo? Não é um assunto tão simples, né? E é uma fase que ela ainda é muito estigmatizada, né? A gente ainda vê muita coisa. Então, a própria mulher, nós mesmas, às vezes a gente fica assim, não, eu tô cansada, não, é cansaço, eu trabalhei demais, não, é porque eu não fiz isso. E a gente, às vezes, está tendo esse tipo de sintoma porque é um processo natural da nossa vida, do nosso organismo, né? Como é que você vê isso no dia a dia da sua prática? É exatamente isso que você falou, Juliana. A gente tem todas essas alterações por conta desse período de climatério, mas também a gente tem a vida acontecendo. Então a gente pode somar coisas. Às vezes essa mulher realmente está mais cansada porque trabalha muito, porque tem as atividades do lar. Às vezes você tem um quadro de ansiedade que também pode se misturar com um sono não reparador. Então as coisas se misturam. Mas com certeza acho que o maior marcador é se a sua qualidade de vida está impactada. Está na hora da gente olhar para isso e tratar. Então, não precisa parar de menstruar para a gente começar a tratar. Começou os sintomas, está na idade que já começa a aparecer mesmo. Isso está impactando a qualidade de vida, então essa é a hora da gente olhar com bastante cuidado. E qual que é essa faixa etária? Qual que é a idade que normalmente aí as mulheres Entre entram na menopausa? Entre os 45 e 55 anos é o que a gente espera que aconteça, mas pode já ter sintomas entre os 40 e os 45. São sintomas muito pouco específicos, então às vezes a gente se confunde mesmo com o dia a dia. Eu tive um dia muito puxado, estou mais cansada, começa a acordar no meio da madrugada, acha que é um quadro mais de ansiedade e no final já é alguns sintomas do climatério. E aí, então, o climatério, ele vem acompanhado de muitos sintomas, especialmente por conta da queda do estrogênio. Exatamente. Isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente vai pensar depois em repor, né, a terapia de reposição hormonal, o importante é o estrogênio. É o estrogênio que vai ser reposto e melhorar todos esses sintomas. Outros hormônios não têm evidência científica, não têm evidência de segurança de que realmente vai auxiliar nesses sintomas. A gente melhora a qualidade de vida repondo aquilo que falta. Perfeito. Então, acho que vale a pena, a gente vai falar mais sobre terapia de reposição hormonal, que é um fator gera muita dúvida. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre aí quais são as sequelas, as consequências para o organismo feminino do processo da transição da menopausa, né? Perfeito, Ju. Então, assim, o que acontece? Além desses sintomas que eu falei, a gente tem sintomas geniturinários, então também sintomas de secura vaginal, atrofia genital, perda urinária, alteração da flora bacteriana, alteração até do Papa Nicolau por conta que são sintomas também da menopausa, mas a gente também tem uma importante alteração metabólica. O corpo da mulher modifica. Então, a gente deixa de ter um pouco de gordura subcutânea, passa a ter a gordura central, que é na barriga. Então, o corpo fica até um pouco mais parecido com o do homem. Né? Então, a mulher perde as curvas e fica com uma gordura abdominal maior. A gente tem uma alteração do colesterol, alteração da resistência periférica à insulina, que é o que vai gerar um pré-diabetes ou diabetes. E a gente vai ter... progressivamente, como acontece em todo adulto, né, mas vai perdendo massa muscular e perdendo massa óssea. Então, é uma alteração metabólica muito global, que a gente precisa desacelerar essas perdas para manter qualidade de vida e reduzir o risco cardiovascular, que você mais do que ninguém, né, conhece e cuida de muitas mulheres, né? Assim. É excelente esse ponto, né? De fato, o risco cardiovascular, a gente tem que ter em mente algumas coisas, né? Primeiro, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo, dados da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, 20 milhões de pessoas morrem por ano de doença cardiovascular. Quando a gente olha para o Brasil, são mais ou menos 400 mil mortes ano. Enquanto a gente grava esse podcast, meia hora, 20 pessoas morrem de doença cardiovascular. Então, é uma incidência muito grande. E se criou uma cultura durante muito tempo de que doença cardiovascular é doença de homem. Né? Então, é uma verdade. Não, quem morre de infarto é homem.
E aí, hoje em dia, a gente vê que não é bem assim, né? Então, em relação à questão do tocante doença cardiovascular, o que acontece? Na fase pré-menopausa, pré-climatério, a incidência de doença cardiovascular, de fato, ela é maior nos homens, 3 a 5 homens para cada uma mulher. Quando a mulher entra na menopausa, cai o estrogênio, tem uma série de alterações cardiovasculares, que a gente pode conversar aqui sobre elas, esse risco se iguala. Então, mulher infarta que nem homem. Ou até mesmo supera em algumas cortes, em alguns estudos mostram mulher. E tem um ponto que chama atenção também, André, que assim, a doença cardiovascular, ela tende a ser pior na mulher. Nós temos artérias mais finas, então alterações às vezes de menor magnitude já são suficientes para provocar grandes danos. A mortalidade intra-hospitalar da mulher que tem infarto, então se um homem e uma mulher têm infarto ao mesmo tempo, a chance de naquele período que está internado pelo infarto de morrer é maior da mulher. Porque o diagnóstico da mulher é mais tardio, porque a mulher se queixa menos de dor, porque tem tanto fator que confunde isso, que faz com que a doença cardiovascular acabe ainda sendo, nos dias de hoje, de certa forma, pormenorizada no sexo feminino. Sim. Né? Até os sintomas são diferentes na mulher, né? São menos objetivos, são, né? Demora para desconfiar, não é isso? Sim, isso é um ponto bem interessante. E é engraçado que os sintomas nas mulheres são descritos como sintomas atípicos. Atípico é aquilo que acontece em menor proporção, que é aquilo que não é comum. Nós somos metade da população mundial. Como que um sintoma que acomete as mulheres é descrito como atípico? E a gente é ensinado, nós somos ensinadas na faculdade da medicina que o sintoma de infarto na mulher é atípico. Então, não é que é atípico, gente, é diferente. O organismo feminino tem nuances diferentes do organismo masculino. Então, por conta disso, os sintomas são realmente diferentes, por questões hormonais, questões metabólicas, questões anatômicas, então os sintomas são diferentes. Então, a mulher, ela não apresenta aquele quadro que, normalmente, ela não apresenta aquele quadro, aquela dor que é tipicamente dita, por dor forte. Então, às vezes, é um desconforto, uma falta de ar, um mal-estar. E a mulher tende a ter, né, uma tolerância maior à dor. A gente coloca tudo na frente, é a casa, são os filhos, é a família, daqui a pouco eu vejo, eu vou trabalhar, e vai deixando, né? Então, o que acontece é que muitas vezes, quando a mulher chega, quando ela vai procurar ajuda médica, já é muito tarde. E ela chega no serviço de saúde, demoram mais para diagnosticar, porque ela não apresenta aquilo que é classicamente ensinado. Então, demora o diagnóstico, então ela demora mais para procurar, demora mais para diagnosticar, mesmo dentro do sistema de saúde. E aí o que acontece? Infarto, tempo faz toda a diferença. Então o tempo, mais tempo que ela demora nesse processo total, então ela tende a ter quadros mais graves, morre mais, ou tem mais complicações, ficando com mais sequelas. Isso é super importante nessa fase, né, que a gente está falando justamente no climatério, porque é exatamente o que você falou, a gente vê que mais mulheres têm doença cardiovascular depois dessa fase, por isso que é uma fase que tem que ser vista com muito cuidado. Muito, né, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, que ele tem uma série de ações que são, quando a gente fala, protege, porque ele tem muita ação no sistema cardiovascular também, então ele é um potente, a gente fala, vasodilatador. Então, ele ajuda as nossas artérias a dilatarem mais, então ajuda a melhorar, controlar mais os níveis de pressão, ajuda na questão circulatória, ele ajuda na questão metabólica, né? Então, quando entra na menopausa, é muito comum as mulheres... eu nunca tive problema de colesterol. Passa a ter. Mas eu tô comendo igual, tô fazendo uma ginástica, o que tá acontecendo? Não, é um processo natural que está acontecendo no seu organismo, né? Então, resistência à insulina, então ele ajuda a lidar, então a resistência, começa cada vez mais seu organismo tem que produzir mais insulina para lidar com os níveis de açúcar, aumenta, né, como você falou, a gordura abdominal, que é um tipo de gordura particularmente ruim do ponto de vista metabólico, que se deposita nas nossas artérias,
aumenta a formação das placas dentro das artérias, e são essas placas que levam ao infarto e ao AVC. Então, tudo isso em conjunto acaba contribuindo para esse aumento importante do risco cardiovascular na mulher. Então, ela começa a ter mais hipertensão, mais diabetes, mais colesterol alto. Aí ela tem os outros sintomas, ela tem menos disposição, então ela faz menos ginástica, ela fica às vezes com sintomas emocionais, então ela se alimenta pior. Então, é uma bola de neve, bola de neve. E aí culmina em risco cardiovascular aumentado, culmina em aumento da incidência de infarto e AVC nas mulheres nessa faixa etária. Perfeito, é exatamente isso que a gente vê mesmo. E aí eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala da terapia de reposição hormonal, a gente está falando de uma terapia que o objetivo é melhorar a qualidade de vida, é melhorar esses sintomas para você ter uma melhora global. Mas a gente não usa a terapia de reposição hormonal para prevenir doenças cardiovasculares, embora elas vão melhorar todos esses parâmetros que você falou, Juliana. Vai melhorar um pouco a pressão, vai melhorar um pouco o colesterol, melhora a resistência à insulina. Então a gente sabe que indiretamente ela está fazendo bem ou retardando aquela evolução natural dessa fase. Mas a gente não usa para isso. E aí o que eu queria te perguntar é, o que a gente então tem que fazer nessa fase para garantir que a gente está prevenindo esse aumento do risco cardiovascular? Não, esse ponto é magistral, é um ponto que sempre é muito, né, questionado pelas pacientes, né? Tá, tudo bem, não é para prevenir, mas o que eu posso fazer? Acho que até antes da gente de fato tocar nesse assunto, é interessante falar que a terapia de reposição hormonal, inclusive, ela é contraindicada em quem tem doença cérebro-cardiovascular ativa, grave, né? Porque é muito contraditório na nossa cabeça. Como se isso ajuda, não pode. Porque, de fato, os estudos, as evidências mostram que quem tem a doença ativa, inclusive pode ter algum aumento do número de eventos, né? Sim. Mas no sentido no sentido de outras medidas que possam contribuir para isso, então, como a gente falou, o que aumenta muito o risco são as questões metabólicas, as questões fisiológicas. Então, nada melhor que um estilo de vida saudável. Então, a nossa alimentação, então uma dieta baseada em vegetais, em gorduras boas, né? Então tem gordura boa, né? Gordura nem sempre é ruim. Então, castanha, azeite de oliva, abacate, noz, então isso. Numa adequada ingestão de água, porque também a mulher fica com menos sede, ela bebe menos água, e aí... Isso é muito comum, né? A mulher sente menos sede, então acaba ingerindo muito menos, mesmo quando precisa. Exatamente, é uma fase que ela precisa muito da água, né? Porque também tem problemas intestinais, então tudo vai se juntando. Então, assim, tem que comer direito, tem que ingerir bastante líquido, tem que dormir bem. Se dormir não fosse importante, a gente não ia passar 1/3 da nossa vida dormindo. O sono é fundamental para a regulação de todos os nossos sistemas hormonais e do nosso sistema cardiovascular também. Então, é fundamental dormir bem. Só que, com a menopausa, não consegue dormir direito, né? Porque, naturalmente, tem interferências no sono pela questão hormonal. Então, tem que garantir um ambiente de sono mais adequado, uma rotina de horários melhor para que consiga dormir ali de uma forma melhor possível. E a intervenção que mais traz benefícios no ponto de vista de mitigar esses efeitos colaterais aí da menopausa sobre o sistema cardiovascular é prática regular de atividade física. Nenhum remédio, nenhuma reposição, nada tem tanto poder como a atividade física. E a atividade física é regular. E aí você tocou num ponto super importante que eu converso com muitas pacientes. É natural dessa fase, no homem também ocorre, mas na mulher acho que ocorre de forma mais acelerada, a gente perder músculo, né? A gente ir desenvolvendo uma sarcopenia, que a gente vai falando, vai perdendo 1% do músculo ao ano. Imagina isso em 10 anos, né? Quanto a gente não perdeu. E como que o músculo ele é importante, né? Então a gente tem que manter ou fazer mais músculo. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas nessa idade indo para academia. Eu até brinco assim, a academia do meu prédio já era vazia, agora está lotada, a gente fica feliz de ver essa conscientização.
tem que fazer exercício, tem que ser regular e tem que ser exercício de força, né? Que a gente fala. O aeróbico também é importante, mas se a gente não fizer exercício de força e não criar músculo, nada disso melhora. A gente sabe que o músculo é bom para diminuir resistência periférica à insulina, né? Ele é bom para controlar a pressão, ele é bom para manter o metabolismo energético. Então, às vezes, o que a gente ouve muito das mulheres é: ai, mas eu como a mesma coisa e continuo engordando. Eu paro de comer, como menos ainda, só para manter o peso, né? Então, quando a gente é mais jovem, a gente fecha a boca por uma semana e emagrece. Agora, nessa fase, não é assim mais. Então, enquanto a gente não aumentar a massa muscular, para melhorar o metabolismo energético, porque ela vai consumir mais energia, fica até difícil de se alimentar. Tem que ser muito restrito para manter o peso, né? Então, sem dúvida, essa é uma questão muito importante que você tocou. E uma segunda, que é o sono, eu falo assim, é uma coisa que a gente deixa de lado, né? Todo mundo ouve e fala muito da parte de alimentação e da parte de exercício. Mas e o sono? O sono a gente tem que tratar. Se não está dormindo bem, tem que mudar. O cardiologista, mais do que ninguém, sabe o quanto o sono aumenta o risco cardiovascular. E o que a gente faz nesse período do climatério? A gente trata o climatério e observa o quanto eu melhorei o sono com essa terapia de reposição hormonal ou com os cuidados gerais. Agora, se ainda sobrou alguma coisa, precisa olhar para essa insônia e ver se tem uma segunda causa e tratar também a insônia. Só quando tiver o sono reparador é que a gente sabe que toda a parte metabólica de risco vai estar realmente tratada, né? Perfeito, isso, né? E também nessa fase, tem uma condição que é muito comum em homens e é menos nas mulheres, e acaba nessa fase, ela aumenta um pouco nas mulheres, que é a apneia do sono. Sim, né? A apneia até do pelo sono, aumento do peso, pelo aumento né? do peso, fica gordura na região cervical, então aumenta a apneia, piora o sono, piora o risco cardiovascular. Um super risco cardiovascular, então, né? aumenta muito o risco cardiovascular, né? E nessa questão do aumento do risco, tudo isso, a mulher, ela, muitas vezes, a gente vê que a mulher, primeiro ela tem o estigma, né? São muitas mudanças que acontecem no nosso organismo, muitas mudanças, e aí ela não quer se colocar numa posição de que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, não abrir mão, fazer mudanças na vida dela para poder contornar tudo isso. Então, assim, a gente vê que tem mulher que fala, mas eu não quero ter que tomar um remédio a vida inteira, eu não quero ter que tratar pressão alta, eu não quero ter que fazer, porque eu nunca tive isso, não é possível, a culpa é dessa menopausa. Não, é um processo natural que está acontecendo no seu organismo, né? Vamos olhar o meio copo cheio. Que bom que tem um remédio, que bom que tem uma terapia de reposição hormonal, que bom que tem isso, que pode ajudar a diminuir esses efeitos, a mitigar esses riscos, né? Então, assim, também tem essa questão, porque a mulher ainda, esse assunto, embora atualmente seja indiscutivelmente mais debatido do que quando nós estudamos, por exemplo, ainda é um assunto que gera tabus, né? Ainda gera esse tipo de repercussão. E a gente está falando de mulheres a partir de 45 anos. São mulheres jovens, muito produtivas, que ainda tem muita coisa para fazer. Muitas têm filhos pequenos, porque a gente atrasou um pouco a idade da maternidade. Então, tem muitas demandas. E o que elas mais se queixam é perder a produtividade, não conseguir ter aquelas falhas de memória, lapsos de memória, que a gente chama de brain fog, né? Névoa mental, que é a névoa né? mental. Que eu falo que é uma das coisas que mais incomoda as pacientes e que, na verdade, a gente pode melhorar e que ela não pode perder essa produtividade sendo tão jovem. Por outro lado, a gente está numa fase ótima, porque a partir dos 45 você pode mais afetivamente, você se conhece melhor, você pode mais financeiramente, então quanta coisa você ainda tem para construir e fazer nessa idade, né? Então, vem aí como uma fase de maturidade que você tem que jogar a seu favor. Não, com certeza, né? A gente fica discutindo muito isso, mas tem isso, a maturidade também tem muitos prazeres da maturidade, né? Que só a maturidade traz pra gente. E me fala uma coisinha sobre a terapia de reposição hormonal. Quais são os hormônios utilizados? Como é que ela funciona? Tá, ótima pergunta, Juliana. A terapia de reposição hormonal, ela deve repor aquele hormônio que falta. Então, como a gente conversou lá no começo, o que falta é o estrogênio. E a ausência, não a ausência, mas a redução da potência dele no organismo é que causa a maior parte dos sintomas. Então, repor estrogênio é o que vai melhorar praticamente
todos os sintomas, pelo menos parcialmente, né? Agora, a gente também tem que dar progesterona nas mulheres que têm útero, porque quando a gente dá o estrogênio, a gente faz um estímulo na camada interna do útero que pode, em longo prazo, ser prejudicial. Então, para a gente proteger essa camada, a gente faz progesterona. Então, a terapia de reposição hormonal é um estrogênio, de preferência o estradiol, e uma progesterona. Mulheres que não têm útero, por exemplo, retirou o útero por uma miomatose ou por qualquer outra causa, não precisam da progesterona. Então, elas vão usar só o estradiol, né? Agora, os androgênios, que são os hormônios masculinos, eles não têm indicação como terapia de reposição hormonal. E eu acho isso muito importante, porque a gente está vendo cada vez mais usar hormônios masculinos como padrão, né? Falando que vai melhorar a disposição, que vai melhorar a massa muscular, mas a gente não vê ninguém repondo o hormônio masculino isoladamente. Então, a gente nem sabe se ele faz algum efeito adicional, né, e benéfico. A gente não tem estudos, né, que garantam a segurança e eficácia, mas a gente tem algumas mulheres que se beneficiam do hormônio masculino, que você tem que descartar todas as outras causas. Então, no transtorno do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, ou seja, a mulher que tem uma redução da libido importante, a gente tem indicação de fazer testosterona se depois da terapia de reposição hormonal ela não tiver nenhuma resposta. Mas para isso a gente tem que descartar todas as outras causas. Então, por exemplo, medicamento antidepressivo diminui a libido. Então, eu não posso classificar como tendo transtorno, porque a causa dessa redução pode ter sido só do medicamento. Então, é muito raro a gente encontrar esse diagnóstico real, puro, para a gente indicar. Então, para um grupo de mulheres a gente tem essa evidência. Mas a maioria vai ficar muito bem com o estradiol e a progesterona para proteção, né? E acompanhar outros comemorativos, outras comorbidades que também precisam ser tratadas em paralelo. Certo, perfeito. Essa questão da testosterona eu acho que é algo muito em alta, né? A gente discutiu já sobre algumas vezes oportunidades sobre anabolizantes e o uso da testosterona na mulher em busca, né? Muitas vezes ele é utilizado em busca de fins de performance e estética, e não para tratar o transtorno do desejo sexual hipoativo, então são usadas doses muito acima do que deveria ser utilizada nesta condição específica, está se tornando quase que uma epidemia, né? Exatamente, super importante esse ponto. Primeiro que, assim, importante lembrar que o hormônio masculino, a mulher produz o hormônio masculino, mas uma quantidade muito, muito menor do que a do homem. Boa parte desse hormônio masculino vai ser metabolizado, vai ser transformado em hormônio feminino. Então, o hormônio masculino na mulher tem um papel muito reduzido perto de outros hormônios. Pelo contrário, a gente fica preocupado na ginecologia em diagnosticar níveis aumentados do hormônio masculino para bloqueá-los, como, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente não tem evidência de eficácia, mas, assim, a gente sabe que vai dar algumas melhorias de performance, mas os dados de segurança são muito escassos e, pelo contrário, o que a gente tem visto? Os eventos adversos, né? Então, quando você dá hormônio masculino para a mulher, você tem a virilização, perda de cabelo, a pele ficar mais oleosa, então dá mais acne, você pode ter engrossamento da voz, aumento do clitóris, ou seja, muitos efeitos adversos que não deveriam vir durante esses tratamentos. Uma outra coisa importante que a gente tem visto um pouco mais recentemente, que pode ser que apareça mais no futuro, são os tumores benignos do fígado e talvez até os malignos, tumores de mama, porque a mama também é muito responsiva a esses hormônios. Então, assim, é um risco muito alto, né, para um benefício não justificado. Perfeito, concordo plenamente. Do aspecto cardiovascular também, né? Ele acaba com o metabolismo, então ele promove alterações muito marcantes, espessamento do músculo cardíaco, né? Aumenta o tamanho do coração, só que o coração fica fraco, piora a parte metabólica de uma forma muito proeminente, então os níveis do colesterol ruim aumentam muito, esse colesterol ruim forma placa, entope a artéria, dá infarto, dá AVC. Então é nadar contra a corrente, né? Total. Derramar o hormônio masculino é ir contra o que você precisa nessa fase, tanto em termos de saúde, né? Quanto em termos mesmo também de performance, porque você vai ter complicações. E da terapia de reposição hormonal,
quais são as contraindicações, as indicações e uma coisa que sempre a gente ouve falar muito, a janela terapêutica. Fala Ai, isso, explica isso ótima pra gente. pergunta. Ó, as contraindicações absolutas formais é paciente com câncer de mama, né? Paciente que teve ou está em tratamento de câncer de mama não pode usar terapia de reposição hormonal. Pacientes com doença cardiovascular estabelecida, que você falou muito bem, Juliana. Então, quem já teve AVC, quem já teve trombose, a gente não indica, porque já são pacientes com um estabelecimento de lesão que o hormônio não vai mais fazer bem, pelo contrário, vai fazer mal. Agora, a indicação principal é melhora de qualidade de vida. Então, é perguntar mesmo para a paciente: você está incomodada com o quê? Vamos tratar e vamos ver quanto a gente vai conseguir de benefício com esse tratamento. Um outro ganho secundário, embora não seja uma indicação precisa, é a redução da perda da massa óssea. Então, a gente vai ter, né, a gente perde osso, né, todo mundo vai perder, homens e mulheres ao longo da vida, só que na menopausa a gente tem uma acelerada nessa perda. Então, a terapia de reposição hormonal desacelera. Então, ela evita a osteoporose e, consequentemente, as fraturas de quadril e fraturas em geral, que é um quadro muito grave, né? A fratura de quadril tem uma mortalidade muito alta. Então, a gente precisa prevenir, né? Como que a gente previne, né? Primeiro, ganhando massa óssea na infância e na vida adulta, né? Quanto mais esportes a gente faz, quanto mais a gente produz osso, e depois desacelerando essas perdas. O exercício físico também é um remédio, né? Eu brinco que exercício físico é remédio para tudo. Sim. Mas para a mulher é um remédio milagroso. O exercício físico também estimula a formação de osso. Então, não adianta só eu dar terapia de reposição hormonal ou tratar a osteoporose com medicamento se eu não faço exercício. Porque a própria contração muscular estimula ali, o ligamento estimula o osso a produzir mais osso. Então, esses são as indicações e os benefícios que eu vou ter com a terapia. Não, excelente, né? Excelente. E a terapia, ela pode ser iniciada a qualquer momento? Como é que funciona isso? A terapia, ela deve ser iniciada quando os sintomas começam a incomodar a paciente, na perimenopausa. Então, a gente não espera parar de menstruar para poder entrar com a terapia de reposição hormonal. Mas vamos supor que chegue uma mulher que não fez terapia de reposição hormonal na perimenopausa, já parou de menstruar e quer começar. A gente também pode iniciar até 10 anos da última menstruação. Então, na perimenopausa ou até 10 anos depois que parar de menstruar. Isso se chama janela de oportunidade. Então, ali a gente pode ir com segurança. A partir de 10 anos depois da menopausa, a gente já não tem mais os mesmos benefícios. E boa parte dos sintomas também já desapareceram, porque, por exemplo, onda de calor tende a ser autolimitado. Depois de alguns anos, elas desaparecem. Na maioria das pacientes, não todas. Mas a gente vai olhar para esse grupo de pacientes que estão nessa janela de oportunidade. E uma outra pergunta que sempre me fazem é: e quando eu devo parar, né? Se eu comecei, quando que eu paro? É para sempre? Como é que funciona? É uma ótima pergunta. Não tem uma data específica, né? Algumas pessoas falam: não faz mais do que 70 anos, não faz mais do que 10 anos. Não tem. Nenhuma sociedade determina quando se deve parar. Então, o que a gente faz na prática? A gente avalia ano a ano. Quais são os ganhos e as perdas de estar ali com aquela terapia de reposição hormonal e a gente decide junto com a paciente se a gente vai manter ou vai suspender. Nossa, é interessante, né? Então são muitas nuances, são muitas perguntas, e a gente pode ficar aqui horas falando sobre essa questão. É bem interessante a questão das ondas de calor, os fogachos, né? O fogacho ficou algo muito que estigmatizou muito a menopausa, né? Então eu já tive paciente que me falou assim: eu tenho vergonha de pedir para ligarem o ar-condicionado, porque senão vão falar que eu tô na menopausa. Gente, como, né? Chegamos a esse ponto, né? É uma fase da vida da mulher tão linda quanto todas as outras, né? Então, acho que quanto mais a gente explorar esse assunto, colocar aí ciência, explicar o que está acontecendo, é melhor para a população, né? Para as nossas pacientes aí. Sem dúvida, sem dúvida. E as ondas de calor, a gente vai melhorar com tratamento. E vamos falar, então, assim, também das pacientes que não podem usar ou que decidem não tomar
a terapia de reposição hormonal. A gente não deixa de cuidar dessas pacientes. Para cada sintoma, a gente tem outras alternativas. Então, até há pouco tempo, a gente usava muito uma determinada classe de antidepressivo porque melhora a onda de calor também. Agora, vai sair recentemente 2 produtos específicos para onda de calor que não são hormonais. Então, para paciente, por exemplo, com câncer de mama, elas vão poder deixar de ter essas ondas de calor com tratamento também. Então, para cada insônia, a gente também pode tratar especificamente. Para a parte geniturinária, a gente pode fazer estrogênio vaginal sem ter o risco de câncer de mama nessas pacientes que já tiveram o tumor. Então, tudo a gente vai tratar. Nenhuma paciente vai ser abandonada porque não pode usar ou porque não quer usar. Mas o importante é cuidar dessa qualidade de vida nessas mulheres que ainda são tão produtivas. Não, perfeito, André. Obrigada pela conversa, que foi muito leve, muito informativa. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre esse momento da vida da mulher. Então, eu vou pegar o gancho que a gente falou aí agora há pouco, vamos transformar esse fim na fase reprodutiva numa fase produtiva. Então, se cuidar, reconhecer os sintomas, procurar ajuda de um profissional, tem muita coisa boa para fazer e manter essa qualidade de vida numa fase que a gente tem tanta coisa ainda para entregar e para construir. Mais uma vez, muito obrigada e nos vemos em breve.